Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! Galera, essa semana tá dando o que falar, né? Tô finalmente começando a contar um pouquinho da minha história, compartilhar o meu lado pessoal aí com vocês, né? Hoje mesmo eu fui gravar aqui, o segundo episódio. Eu chorei litros aqui, né? Relembrando as coisas do passado, entende? Mas é aquele lance, né? Eu só não vou viver apenas de memórias, né? A gente tem que viver também o presente, né? E o presente é simplesmente fazer matemática por diversão, né? Legal! Falando em diversão, vocês já estão mandando um monte de diversão aqui pra mim, né? Só no último pedido de inscrito número 7, assim, já teve 6 pedidos, cara, né? Muita coisa assim. E o que é que eu vou fazer? Nesse pedido de inscritos, vou resolver mais questões, né? Vou resolver 3 ao todo. Só que muitos desses pedidos foram pedidos para eu fazer questão de OBM. Ah, faz OBM 2015, OBM não sei o que. Enfim, né? Geralmente são questões de OBM que não estão nas revistas eurecas, tá? E o que é que eu decidi fazer, né? Eu decidi fazer uma playlist Apache, ainda tô planejando, gravando aqui, mas em breve, tá? Vai ser uma alegria muito grande para mim dizer que os problemas recentes da OBM vão estar todos aqui no canal Matemático por Diversão. Mas cara, eu tô bem empolgado assim, porque eu tô vendo assim o apoio de vocês, a motivação, né? E essa motivação ajuda a esse canal crescer, a me dar mais combustível aqui pra eu produzir vídeo, né? Então você já sabe, né? Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Chegou agora, tá com dúvida? Bota nos comentários, cara. Esse quadro pedido de inscrito é só você comentar e eu respondo, beleza? E aproveita, compartilha aí com a galera, né? Mostra aí o canal pro coleguinha que tá com dúvida, que é uma questão resolvida, que eu resolvo aqui também. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E meu irmão, hoje eu gravei bastante, emocionei. Agora eu tô a fim de relaxar, meu irmão. Eu tô a fim de me divertir, né? E nada melhor pra se divertir do que fazer algumas questõezinhas de matemática. Então, só bora! E amigo internauta, a primeira questão aqui que eu vou resolver aqui com vocês é um pedido do nosso amigo internauta aqui, Fully Livre de Gibbs. Acho que é isso que se fala, né? Vocês estão vendo aí na tela, tá certo? Mas é uma questão muito massa da OMEG, né? Que é a Olimpíada lá do estado do Rio de Janeiro, né? Do ano passado, bem recente, né? A prova do nível 3, que é uma questão que diz o seguinte: considere um decágono regular A1, A2 até A10, certo? Então A1, A2 até A10 são os vértices dele. E aí ele pergunta o seguinte: de quantas maneiras podemos pintar os vértices desse decágono com as cores azul e vermelho, de forma que todo retângulo com vértices no conjunto A1, A2 até A10, ele possua pelo menos 2 vértices pintados com cores distintas. E amigo internauta, a primeira coisa aqui que a gente tem que notar é o seguinte: o nosso polígono, tá? Ele é regular, ok? E o que significa isso, né? Tem uma propriedade muito simples, mas que ela é muito legal dos polígonos regulares, é que todo polígono regular você consegue traçar uma circunferência que passa por todos os seus vértices, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui esses 10 pontos distribuídos aqui de maneira regular, né? O melhor é tentar marromeno aqui, mas o fato é que eu posso traçar uma circunferência que passa por todos esses 10 pontos, né? E o que é interessante aqui, ó, é que o seguinte: quando a gente liga, por exemplo, A1 com A6, a gente tem 4 pontos de um lado e 4 pontos do outro também. Então significa que a configuração ela tá bem simétricazinha, né? Então isso significa que todas essas retas aqui, ó, ligando, por exemplo, A2 até A7, A8 até A3 aqui, né, o A9 e o A4 e, sei lá, o A10 aqui e o A5, elas vão passar todas por o mesmo centro aqui que eu vou, sei lá, vamos chamar esse centro aqui de O, certo? Ele vai ser o centro da circunferência. Então, nesse decágono aí, a gente tem essa simetria bem interessante, beleza? E agora, né, o que a gente vai fazer, né? Agora a gente vai tentar estudar essa condição do retângulo, tá certo? Todo retângulo com vértices possui pelo menos 2 vértices pintados com cores distintas. Mas antes da gente olhar para as cores, né, porque é uma tentação muito grande ao nego pegar esse problema aqui, eu vou tentar pintar e colorir e tudo, mas antes da gente tentar fazer isso, é bom que a gente estude a estrutura, tá certo? De como é que é um retângulo aqui, tá? Então vamos supor aqui que eu peguei alguns pontos aqui de modo que formam um retângulo. Nós sabemos que o retângulo, quando ele está dentro da circunferência, no que a gente traça as diagonais aqui, tá certo? A gente vai acabar tendo que, sei lá, vamos pegar aqui o AI e o AJ, tá certo? Quando a gente traça as diagonais aqui de um retângulo, devido ao fato desse caso ser 90 graus, cada diagonalzinha vai ser exatamente um diâmetro. Então, esse significa que, sei lá, se eu marcar aqui o ponto AI barra, por exemplo, né, e o AJ barra,
O AI e o AI barra, eles vão ser diametralmente, certo? Opostos, bem como o AJ e o AJ barra, tá certo? Então significa que essa reta ela vai passar pelo centro O, tá certo? Do meu retângulo. E assim, sabendo que passa aqui pelo O, né, a gente já percebe que tem uma simetria bem interessante, né? Que a gente pode pensar o seguinte, pô, então cada ponto aqui eu não preciso necessariamente já ficar olhando aqui 4 caras assim, pegando 4 caras quaisquer. Tipo, basta eu pegar um ponto, pego um outro ponto aqui, e a gente sabe que os 2 pontos restantes vão ser pontos diametralmente opostos, né? Então, isso facilita um pouco a gente a facilitar o nosso raciocínio, né? Porque ao invés de trabalhar com 10 pontos agora, tudo que eu preciso fazer é trabalhar aqui, ó, com esses 5. Por quê? Porque quando eu olho esses 5, seus diametralmente opostos aqui, eles meio que definem de uma forma automática aí os retângulos, graças a essa propriedade aqui que a gente acabou de ver, né? Mas por enquanto a gente ainda não tá vendo como é que faz essa contagem aqui de pontos com pintura e tudo mais, né? A gente por enquanto tá só discutindo a estrutura, mas é importante que a gente faça esse estudo, por quê? Porque a maneira como a gente vai pintar vai depender intrinsecamente disso. E a minha internato a gente fez essa discussão aqui, né? Mas agora a gente está pronto para poder começar a ver como é que vai ser a pintura dos caras, certo? Então a gente viu que é legal a gente pegar pontos aqui diametralmente opostos para poder formar retângulos, né? E aí a gente tem o seguinte, vamos pegar cada um dos 5 pares de pontos diametralmente opostos, que é o quê? O A1 com A6, o A2 com A7, A3 com A8, A4 A9 e A5 com A10. Então a gente tem esses 5 pares. E aí cada um desses pares, né, se a gente for classificar em termos de cores, ele vai ser de um dentre 3 tipos, tá certo? Tipo 1, sei lá, ele pode ser tudo vermelho com vermelho, ok? O tipo 2, ele pode ser tudo azul com azul, e o tipo 3 é que seria o misto, né? Azul com vermelho ou, sei lá, né? A gente está falando aqui em conjunto, né? Azul com vermelho ou vermelho com azul, assim, essencialmente é a mesma coisa, embora, lembrando aqui que se eu pinto um cara de azul, ou tem que ser de vermelho, ou vice-versa. A gente tem que contar isso como pinturas distintas, ok? Então, a gente tem essas 3 classificações, tá certo? E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, quantos desses pares são de cada tipo? Aí vamos supor que a gente tenha 2 desses pares do tipo 1, certo? Vou chamar ele, sei lá, de AI mais 5 e AJ mais 5, né? Perceba que aqui o I ele é diferente de J, e esses caras podem ser qualquer número aqui de 1 a 5, né? E aí o que é interessante é que se a gente for olhar para essa figurazinha aqui, a gente tem um retângulo todo vermelho, né? Então daqui a gente vai acabar tendo que AI, AJ, AI mais 5 e AJ mais 5, né? Esse retângulo aqui é todo vermelho, né? Eita, mas vamos acusar aqui de eu ser comunista, né, e tal, só porque eu digo que esse aqui é o nosso canalzinho, né, mas brincando aqui, tá? O fato é que a gente tem esse retângulo aqui totalmente vermelho, que é uma coisa que ele não quer, porque ele quer cores distintas. Então aqui a gente tem um absurdo, ok? Então a gente vai ter uma contradição. Então isso significa que a gente não pode ter 2 ou mais desses pares sendo do tipo 1. Então temos no máximo 1, ok? Então temos no máximo um par, ok? E a mesma coisa, certo? Pode ser dita sobre o do tipo 2. A gente tem no máximo um par do tipo 2, porque se a gente tivesse 2, a gente poderia da mesma forma formar um retângulo aí todo azul, né? Então a gente já tem um negócio bem bacana aqui, né? Que a gente sabe que tem no máximo um cara desse e um cara desse, mas a gente tem que se perguntar, será que só isso já basta para que qualquer retângulo tenha as cores, né, dos seus vértices totalmente distintas? Não sei. E sim, amigo internauta, ele já garante, certo? Porque o que acontece? Vamos supor aqui, tá ok? Que a gente pega um par totalmente azul, certo? Sei lá, do tipo 2 aqui. Aí, como é que eu vou formar um retângulo aqui, ok? Eu vou formar um retângulo da seguinte maneira, eu vou ter que pegar outro par aqui de pontos diametralmente opostos. Só que o que vai acontecer? Para esse cara dar errado, a única maneira dele dar errado é que esses 2 pontos aqui, eles também sejam azuis. Só que isso é impossível de acontecer, por quê? Porque eu estou dizendo que só tem um par aqui do tipo 2. E o mesmo raciocínio aí ele funciona também para o par do tipo 1, ok? Ah, e o par do tipo 3? O par do tipo 3 eu nem preciso me preocupar. Por quê? Porque quando eu pego aqui um cara ó, do tipo 3, eu já sei
que um desses caras, com certeza, vai acabar sendo azul. E o outro cara, ele vai acabar sendo vermelho. Então, não importa qual o retângulo que eu coloque aqui, esse carinha aqui, ele já tem as cores diferentes, né? Aqui não é importante, então por isso que se a gente tiver só um, beleza, já tá certo. Se a gente não tiver nenhum, também. Então, nosso problema, ele agora, a gente pode dividir ele em alguns casos, né? Tem cara do tipo 1, não tem do tipo 2, tem dos dois tipos, e não tem de nenhum tipo, né? Então a gente vai ter que fazer 4 casinhas, então bora lá estudar eles. Aí, galera, nesse primeiro caso aqui, né? Quanto é que é o meu total de pinturas aqui? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Quem é que vai ser o par que vai ser do tipo 1? Não sei, eu tenho que escolher ele, então eu tenho 5 maneiras de escolher o par aqui do tipo 1, ok? Aí, ó, depois eu tenho que escolher qual vai ser o par do tipo 2. Então, eu tenho 4 maneiras aqui, que isso aqui vai ser do tipo 2. E aí, galera, os outros 3 pares que restam, eles vão acabar sendo do tipo 3. Só que o tipo 3 ele é um tipo diferente, por quê? Porque se você tem um ponto aqui e um ponto aqui, você pode ter azul ou vermelho, ou então vermelho ou azul, né? Então, para cada um desses pares, a gente vai acabar tendo 2 maneiras, né? Então, como eu tenho 3 pares aqui do tipo 3, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, então isso aqui vai dar um total aqui de 5 vezes 4, aqui é 2 ao quadrado, aqui fica 2 elevado à quinta, né? Então isso aqui vai ser exatamente 160 maneiras aqui no nosso primeiro caso. Aí no caso 2, né, a gente tem um cara do tipo 1, mas a gente não tem nenhum do tipo 2, e aí o que sobra, né, os 4 que sobram são do tipo 3. Aí o nosso total aqui vai ser o quê? Vai ser 5, porque eu tenho 5 maneiras de escolher o do tipo 1, e aí os 4 do tipo 3, né, como eu falei, a gente tem 2 maneiras de escolher cada um deles, né? Então isso aqui fica do tipo 3, 5 vezes 2, 10, aqui fica 8, então fica 80 maneiras. E no caso 3, certo, eu estou invertendo aqui esses caras, né, ou seja, não vou ter nenhum do tipo 1, mas eu vou ter um do tipo 2 e 4 do tipo 3. E nesse caso é exatamente igual ao caso 2, né? É só você trocar azul e vermelho que você vai ter que toda maneira do caso 2 vira um do caso 3, né? E vice-versa. Então aqui, como no caso 2, eu também tenho 80 caras de maneira análoga. E o último caso, né? O caso que eu não tenho nem o do tipo 1 nem do tipo 2, né? Só tenho o tipo 3. Aí, galera, cada um dos pares do tipo 3, né? A gente já sabe que tem 2 maneiras de escolher, tá? Então eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 aqui 5 vezes. Isso aqui dá 2 elevado à quinta, que é 32 maneiras, né? Então, total geral, né, a nossa resposta, ela vai acabar sendo o quê, né? Tu junta o primeiro caso, que é 160 mais 80 mais 80 mais 32. E aí, amigo internauta, a gente chega à conclusão aqui de que isso aqui vai dar exatamente 352 maneiras. Então, a moral da história é você pensar em como é que é a estrutura dos retângulos, né? Muitas vezes o cara tenta pensar um problema de análise combinatória já querendo fazer logo o princípio multiplicativo de uma vez. Calma, meu chapa. O problema, às vezes, ele esconde uma pegadinha e tudo. Para você poder destrinchar isso, você tem que estudar a estrutura da coisa primeiro, né? Ficar com o problema ali, pô, essa condição do retângulo. Eu posso ver o retângulo como lados opostos, aí olhar os lados opostos, separar em casos, né? Até porque a gente divide para conquistar. Mas o lance da combinatória é você primeiro estudar a estrutura da tua situação, saber o que está acontecendo, para depois você, aí sim, fazer a contagem. Aí quando você faz a contagem, a tarefa, ela é bem corriqueira, mas é uma questão muito bonita aí, o nosso amigo internauta aí mandou muito bem. Realmente. Galera, o segundo pedido de inscrito aqui, né, já é um cara bem conhecido aqui da gente, né, que é o 09 aqui, né, que tá vendo aí, você tá vendo o pedido dele aí, o avatar de link, ele já participou de 3 pedidos de inscrito. E aqui, cara, nesse canal é justamente um acolhedor, tá entendendo? Pra você que quer estudar matemática, quer evoluir, quer, enfim, né, quer crescer, cara. Aqui a gente acolhe mesmo, né? Por isso que eu chamo aqui não de inscrito, cara, mas de amigo internauta, porque eu busco ter essa relação de amizade com você, né? Mas, voltando aqui, o pedido dele é o seguinte, certo? Vamos supor que a gente tenha números reais aqui x, y, z, tais que a soma deles é 0 e a soma dos seus quadrados é igual a 6. Aí ele pergunta qual é o valor máximo dessa expressão aqui do módulo, né? Aí o cara fica olhando assim, bicho. Se fosse pelo menos um valor mínimo, cara, assim, tipo, a gente poderia fazer 2 das variáveis iguais aqui, e aí esse módulo ficaria 0, né? Então daria 0, né? Mas ele pergunta o máximo, bicho. E o máximo
honestamente é pra lascar, né? É pra lascar mesmo. Estou lascado. Mas assim, o desespero nesse problema, ele bate porque o que acontece? Em primeiro lugar, que a gente tem variáveis reais. E nas variáveis reais, infelizmente, a gente perde muitas desigualdades, né? Como o MAMG, né? Cauchy a gente ainda não perde, mas tem que tomar cuidado com a raiz quadrada. A gente perde muita coisa, cara, assim. E aí o cara fica meio que sem saber o que fazer. E geralmente nessas questões que envolvem desigualdade com números reais, meu irmão, às vezes o cara tem que ser bruto mesmo, meu irmão. O cara tem que, às vezes, ir na porrada mesmo, substituir os valores e abrir tudo. Que bodybuilder, Mas como eu vim falando pra vocês, né? Aqui nós constrói fibra, rapaz. Não é água com músculo, é fibra matemática. A gente vai pegar e vai ficar monstrão fazendo essa questão. Então, Vem, monstro, vem, monstro. a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa soma aqui, x mais y mais z, a única coisa que ele tá te dizendo é: tu tem uma variável e tu consegue sumir com ela. Sumiu! Tá, então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o z aqui, ó, e vai observar aqui que ele é menos x menos y, né? Então, quando a gente pega aqui essa expressão da soma, né, x2 mais y2 mais z2, e aí isso aqui vai ficar y2 mais x mais y ao quadrado, né? Então isso aqui, se você for calcular, isso aqui vai ser duas vezes x2 mais y2 mais xy, isso aqui vai dar 6, né? Então a gente chega a nossa condição aqui, ó, que x2 mais xy mais y2, isso aqui vai dar igual a 3, certo? Essa aqui vai ser a nossa primeira condição. E aí o que eu vou fazer? Eu vou estudar como é que é essa função aqui dentro do módulo, tá? Então, vamos ver aqui a função f de x e y como sendo o que, né? Ah, professor, o senhor esqueceu do z. Não, é que o z, ele é menos x menos y. E aí, a gente pode ver isso aí só como função de x e de y. Então, isso aqui vai ficar x menos y, ok? Aí aqui vai ficar y menos... Aí o menos z vai ficar mais x mais y. Aí aqui vai ficar menos x menos y, menos x, né? Então, a gente pode botar esse sinal de menos aqui, inverter. Então, isso aqui vai ficar y menos x, ok? Aí aqui vai ficar 2y mais x vezes 2x mais y, né? Então, a gente tem essa expressão, ela não é lá muito legal, mas a gente percebe o seguinte, né? Tipo, como eu estou analisando o módulo aqui, e a gente tem uma expressão simétrica em função de x e de y, a gente pode supor, tá certo? Então, suponha, sem perda de generalidade, geralmente o pessoal usa esse SPG para representar sem perda de generalidade, que o meu y, ele é maior do que ou igual ao número x, né? Por quê? Porque se o y for menor, eu posso trocar o x e o y de lugar. A minha expressão aqui, tudo que ela faz é mudar o sinal, mas o módulo dela não muda, ok? E a coisa fica a mesma, ok? Então a gente pode supor sem perda de generalidade isso. E aí tem uma maneira muito deliciosa, cara, de simplificar essa expressão, que é você analisar justamente a diferença, né? Porque você veja aqui, ó, que a diferença, por exemplo, do x com y, se essa diferença fosse zero, esse valor aí ficava bem facinho, né? A gente achava um mínimo bem fácil, mas o problema é que ele botou o máximo. Mas o ponto é que essa diferença, ela faz diferença, né? Pô, foi mal trocadilho aí, né? Mas... Não. Vamos pegar aqui a diferença, né? Então vamos chamar esse cara aqui de D, tá certo? Então se isso aqui a gente chamar de D, y menos x, né? Eu tô tentando capturar aqui a minha diferença, então... O que vai acontecer? O y, ele é o maior número, então o meu y, ele vai acabar sendo x mais essa diferença D. Então, isso aqui vai acabar dando o quê? D, que multiplica 2x mais 2d, né? Que fica o 2y, 2x mais 2d mais x, ok? Aí aqui vai ficar 2x, né? Mais, então aqui fica 3x mais d, ok? Então, esse carinha aqui, né? A princípio ele fica meio complicadão, mas vamos deixar aqui o d em evidência. E aí, ó, tu pode observar aqui que vai ficar o quê, né? Aqui fica 3x mais 2d vezes 3x mais d, ok? Então, isso aqui vai acabar dando o que se a gente for multiplicar, né? 9x2 mais aqui 2 com 3 fica 6, aí aqui juntando com 3 fica 9, 9xd mais 2d ao quadrado, ok? 2d ao quadrado. Aí aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem uma expressão 1 que envolve x e y, então a minha expressão 2 ela vai ser o que, né? Eu vou pegar aqui de 1, a gente vai ter o que, né? Que o meu x, né? Eu vou manter ele aqui como x2,
aqui vai ficar x mais d, aí aqui vai ficar x mais d também, só que ao quadrado. Isso aqui vai dar 3, né? Então daqui a gente tem aqui 3x2, mais, se você for desenvolver aqui as contas, isso aqui vai ficar 3xd, mais d ao quadrado. Isso aqui vai dar 3, ok? E olha que delícia, cara. Então, essa expressão aqui, eu posso enxergá-la como sendo 9 menos 3d ao quadrado, né? Por quê? Porque daqui a gente tem que, se eu pegar essa expressão aqui e multiplicar por 3, ok? Né? Multiplicando aí pelo vezes 3, isso aqui fica 9x2 mais 9xd. Aí aqui vai ficar mais 3d2, né? Igual a 9, então passando o cara para o outro lado, fica 9 menos 3d2. Essa aqui é a nossa equação 2, tá certo? Então a gente tem isso aqui e olha que delícia, cara. Isso aqui vai ficar d que multiplica 9, aí menos 3d2 com mais 2d2 fica 9 menos d2. Então isso aqui vai dar menos d ao cubo mais 9d. E o que é legal é que eu posso ver isso aqui como sendo uma função de apenas uma variável. Ai, que delícia! De d, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as condições aqui que eu tenho, ok? E eu vou estudar como é que vai comportar essa função de uma variável. Bora lá ver como é que isso é feito. Bom, então aqui a gente tem um esboçozinho, né, meio mal feito aqui, mas só para a gente ter uma ideia, ok? A gente tem aqui meio que um gráfico de uma função do terceiro grau. E aí para poder achar esses extremos aqui, é só a gente estudar a derivada, né? Então, por exemplo, a derivada desse cara, isso aqui vai acabar dando 9 menos 3d2, né? Isso aqui vai ser 0 se somente se o meu d for mais ou menos raiz de 3, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter que esses pontos aqui de máximo e de mínimo, eles vão ser o quê, né? Vão ser raiz de 3 e o seu simétrico aqui menos a raiz de 3, né? E quando tu joga o f do raiz de 3, aqui vai ficar 9 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, né? Então, cada um desses rapazinhos aqui vai ser 6 raiz de 3, ok? Então, a gente tem esses valores aqui, só que o problema é, quando a gente tira o módulo, né, essas porçõezinhas negativas, elas viram todas meio que positivas aqui, né? E a princípio esse cara pode crescer indefinidamente, né? Então o cara pensa, pô, eu não tenho valor de máximo aqui, né? Eu não tenho valor de máximo, então o cara estoura infinitamente. Mas não, né? E por que ele não estoura infinitamente? Pelo seguinte, essa equação aqui, ela meio que limita o meu valor de D, né? Então, para poder a gente saber mais ou menos para que variação de D ele está fazendo aqui, uma maneira que a gente pode ver aqui é tentar fatorar esse cara aqui através de trinômio quadrado perfeito, né? Então, esse cara aqui eu posso, sei lá, ver isso aqui como sendo 3/4 de 4x2 mais 4xd, né? Porque esse coeficiente é igual a esse, né? Escolhi o 4 por isso, mais d ao quadrado, mais, aí aqui ó, 3/4, né? Para formar 1 fica 1/4 apenas, né? Então 1/4 de d2, isso aqui, até coloquei 0, né? Mas na verdade isso aqui vai ser igual a 3, né? Acabei vendo agora aqui, né? Então, como esse número aqui ele é maior do que ou igual a 0, por quê? Porque isso aqui você pode fatorar como sendo 2x mais d ao quadrado, né? Então significa dizer que o meu d ao quadrado ele é menor do que ou igual a 12. Então significa que o meu d ele vai ter que ser menor do que ou igual que 2 raiz de 3, né? Então aqui a gente vai ter que olhar os valores até o 2 raiz de 3, né? E se você for reparar aqui, ó, o f de 2 raiz de 3, né? Então, no caso aqui eu esqueci de tirar o módulo, tá certo? Mas o f de 2 raiz de 3 vai ser o quê, né? 2 raiz de 3 aqui tu substitui, fica 18 raiz de 3 menos... Aí aqui vai ficar 8 vezes 3, 24 raiz de 3, né? Então isso aqui vai dar menos 6 raiz de 3, tá? Então significa dizer que no meu extremo aqui, no 2 raiz de 3, tá? A gente vai acabar tendo esse valorzinho aqui, né? E aí como a minha função é ímpar, né? No f de menos 2 raiz de 3, isso aqui vai acabar dando mais 6 raiz de 3, né? Mais 6 raiz de 3, então significa que nesse outro extremozinho aqui, a gente vai ter justamente os valores aqui de 2 raiz de 3, né? Então, a gente tem o nosso gráfico mais ou menos assim. E aí, quando a gente olha, né? Então, quando a gente estuda aqui o gráfico, né? Ao invés de ser do f de d, ao invés de estudar esse cara, a gente estuda o módulo de f de d. O que a gente vai acabar ganhando, né? A gente vai acabar ganhando o seguinte, né? Esse pico aqui para baixo, ele dessa vez fica para cima, ok? E aí,
e esse outro cara aqui ele sobe até esse valorzinho aqui, né? Ele reflete aqui e sobe até o 6 raiz de 3, ok? Ele sobe até o 6 raiz de 3 e aqui também ele dá uma subidinha no raiz de 3 e sobe aqui até o 6 raiz de 3, né? Então a gente tem um esboço, né? Esse esboço aqui tá bem ruim, tá certo? Mas é só pra gente ter uma ideia, né? Não é à toa que o nome é esboço, né? A gente percebe o que, né? Que os valores extremos estão dando 6 raiz de 3, os valores aqui máximo também, então isso significa que o módulo do f, né, da minha expressão, isso aqui é menor do que igual que 6 raiz de 3, né? Então significa que aquela expressão lá, o máximo dela é 6 raiz de 3, né? E como é que o cara pode fazer, por exemplo, para poder atingir os valores 6 raiz de 3, né? Uma maneira é você, sei lá, você pode pegar aqui como exemplo, tá? Se você quiser depois checar, mas você pode tomar aqui x, y, z como sendo menos raiz de 3, 0 e raiz de 3, né? Repara aqui que a diferença desse cara para esse é o raiz de 3, que é justamente o valor crítico, né? E o outro cara aqui obtém porque a soma é 0, ok? Então a gente tem que o maior valor da minha expressão lá, ela vai ser 6 raiz de 3 e a questão está respondida. Então assim, né? É uma questão bem técnica, tá certo? O cara tem que usar derivada, gráfico e tudo mais, mas o grande lance é você fazendo as substituições pouco a pouco, porque de maneira assim, meio que repentina, você se impressiona porque a função ela vira de uma variável, né? Em função de uma variável, a gente tem técnicas um tanto elementares, né? Se bem que derivada, né? Enfim, mas a gente tem técnicas que dá para trabalhar, tá certo? E dá para resolver, né? Então o amigo internauta aí, o 09 aí, mandou muito bem nessa questão. Bora lá ver qual é a última? E a última questão aqui desse nosso pedido de inscrito dessa semana é uma questão que foi pedida aqui pelo projeto de medicina, né? O cara que entrou aí semana passada também pedindo questão, né? E ele me contactou aqui pelo Instagram para poder mandar aí o enunciado bonitinho e tudo mais, né? Se você quiser mandar também as suas dúvidas pelo Instagram, fica à vontade, tá certo? E a questão que ele mandou é uma questão da Índia, né? Que pede para provar que para todo n maior do que 2, a gente tem essa identidade aqui desgraçada igual a 0, né? Lembrando que esses n escolhe k é justamente os termos binomiais. Falando em binomial, a gente se lembra logo daquelas identidades assim envolvendo o binômio de Newton. Então vamos só recapitular aqui algumas coisas, né? Tipo, o n escolhe 0 mais o n escolhe 1, né? Até o n escolhe n. Isso aqui a gente pode ver, né? Pelo binômio de Newton como 1 mais 1 elevado a n, que é 2 elevado a n, né? Aí a soma alternada, n escolhe 0 menos n escolhe 1, mais, né? Aí você fica alternando mais, menos. Você pode ver como 1 menos 1 elevado a n, que dá 0. E aí o cara fica, né? Pô, esse cara até que lembra um pouco, né? Aqui tem uma alternância de sinais, mas aqui tem uns caras ao quadrado, bicho. Esses caras ao quadrado, assim, eles simplesmente ferram demais com a nossa vida, né? O cara não vê nenhuma saída e tudo mais, né? O cara tenta ficar pensando em binômio, mas não consegue encontrar nada, assim. É daqui pra pior, meu irmão. Mas, amigo internauta, o lance é justamente esse, né? Essa questão aqui eu decidi reservar por último, porque quando eu tava pensando, eu tive uma ideia, e essa ideia, ela era tão genial, bicho, mas tão genial assim que eu fiquei, caramba, bicho, que negócio massa, velho. E o negócio era tão massa que eu consegui generalizar essa questão aqui pra vocês. Eu vou mostrar essa generalização aqui, ó. Vocês vão sentir a pancada, né? Um negócio assim que chega e vai mexer na tua alma, tá ligado? Mas antes da gente encarar essa generalização, eu preciso só apresentar como é que a gente generaliza o binômio de Newton. Galera, essa é a fórmula aqui do polinômio de Leibniz, né? E aparentemente ela é uma fórmula extremamente assustadora, mas vocês vão ver que ela é bem simples assim de entender, certo? Então, vamos supor aqui, tá, que a gente tem uma situação relativamente parecida com a do binômio de Newton, né? Eu tenho soma de termos e eu quero elevar isso a n. Só que ao invés de ser uma soma de 2 termos, eu pego uma soma de k termos, onde o k pode ser 2, pode ser 3, pode ser o que você escolher, tá certo? Então, como é que eu desenvolvo isso, tá? O polinômio de Leibniz, ele afirma que a expansão de tudo isso é basicamente a soma de todos os termos dessa forma aqui, x1 elevado a 1, x2 elevado a 2, até xk elevado a k, tal que a1 mais a2 mais até a k, isso aqui tem que ser igual a n, né? E essa soma tem que dar igual a n, por quê? Porque em cada parêntese eu pego dessas variáveis. Então, a soma de todas as variáveis tem que dar n, né? Lembrando que o expoente ele conta quantas vezes a variável foi pega, ok? E por que aparece esse número aqui, né? Esse número, ele indica quantas vezes, certo? Esse termo aqui, multinomial, que é o que o pessoal chama, ele acaba aparecendo na minha expressão, né? Então,
para cada termo, tu pega cada termo desse, junta termos iguais, e aí ele quer saber quantos termos aparecem. E aí o polinômio de Leibniz diz que a resposta é exatamente esse quociente aí de fatoriais, ok? E assim, a explicação para isso requer essencialmente que você entenda permutação circular, ok? E eu não quero me aprofundar muito nisso para a questão não ficar longa demais, tá certo? Mas o ponto aqui é que a gente vai usar esse polinômio de Leibniz para provar a seguinte generalização do problema, tá? Daqui a pouco, depois que eu provar essa generalização, eu vou mostrar para vocês como é que isso se particulariza de modo a resolver a nossa questão, tá certo? E a generalização do problema é o seguinte: essa soma de binomiais aqui que vocês estão vendo, né? Ou seja, tipo, pega 0 escolhe n, n escolhe 0, menos 1 escolhe m, n escolhe 1, né? Note aqui que o n aqui ele é maior do que o m, tá? 2 escolhe m, menos vezes n escolhe 2, enfim, né? Você vai alternando mais e menos. Essa soma aqui pode ser compactada nesse somatório, tá certo? Somatório do menos 1 elevado a k vezes esse bagulho aqui, com k maior do que ou igual a 0, tá certo? E por que eu posso botar k maior do que igual a 0 sem botar um limitante? Porque se o meu k for maior do que n, esse binômio automaticamente ele zero, ok? Então por isso que a gente pode botar o somatório sem limitante, porque a partir de um certo ponto fica tudo zero. Mas o que é mais foda assim desse resultado é que esses termos aí que estão nesse somatório, eles mesmo assim vão somar todos iguais a zero, né? E aí, bicho, como é que a gente vai provar isso daqui? É o que eu vou mostrar agora pra você. Então, galera, a primeira coisa aqui que a gente tem que ter em mente é ver como é que a gente pode expandir esse cara, tá certo? Então, o k escolhe m vezes n escolhe k, de maneira geral aqui, quando esse cara não vai dar zero, certo? Isso aqui vai acabar dando o quê, né? Isso aqui fica k menos 1, até o k menos m mais 1. Lembrando que mesmo para o k menor do que m, essa fórmula vale, né? Porque bem aqui vai estar um zero no meio, mas enfim, a gente pode expandir isso aqui. E aí esse binomial eu vou expandir da seguinte forma: n fatorial sobre k fatorial, ok? Vezes n menos k fatorial, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, amigo internauta, é o seguinte: como é que a gente pode, digamos aqui, obter uma expressão um pouco mais simpática para esse termo, certo? Então perceba que essa expressão aqui, ou ela é zero, tá certo? Se o meu k ele for menor do que m, tá certo? Ou então se o meu k ele for maior do que n, mas caso esses números aqui, né, esses binomiais sejam diferentes de zero, isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar o seguinte: você pode expandir isso aqui como sendo k fatorial sobre m fatorial, k menos m fatorial aqui, vezes o n fatorial, certo? Sobre k fatorial, n menos k fatorial, certo? Então, bem aqui, ó, você cancela, ok? E aí isso aqui vai ficar simplesmente o quê, né? Vai ficar n fatorial sobre m fatorial, k menos m fatorial vezes n menos k fatorial, né? E repara aqui, ó, que se eu pegar, somar isso com isso com isso, vai ficar o quê? M mais k menos m mais n menos k, né? Aí o k aqui cancela, o m também, isso aqui, olha que delícia, cara. Vai dar exatamente o n, né? Então isso aqui encaixa muito bem naquela coisa de coeficiente multinomial que a gente viu no polinômio de Leibniz, né? Quando eu vi essa conta aqui, eu fiquei, meu irmão, será que dá para usar esse carinha aqui, né? E aí a gente vê que dá, né? A gente vê que dá isso aqui, né? Se o k for m menor do que igual a k menor do que ou igual a n aqui. Então a gente consegue usar isso, né? Só que aí o cara fica pensando, né? Pô, como é que eu faço para poder botar essa alternância de sinais, né? E aí você se lembra que no binômio de Newton, para poder fazer isso, a gente bota o 1 e o menos 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leve adaptação disso, né? Eu vou pegar o polinômio de Leibniz, vou botar uma variável, já vocês vão entender porque que eu vou botar essa variável, eu vou botar o 1 e o menos 1. Só que como é que eu faço de maneira mais precisa, professor? Se eu falo muito vago, é o que eu vou mostrar agora para você. Bom, gente, então quando a gente pega esse cara aqui, né, 1 mais y menos 1 elevado a n, a gente percebe aqui, tá, que pelo polinômio de Leibniz vai dar isso aqui, né, onde a, b e c aqui variam sobre todas as somas que dão n vezes isso daqui, ok? Só que o ponto é o seguinte: a ideia aqui é você perceber que esse cara eu posso enxergar como sendo um certo b, tá certo? Então eu vou fazer aqui o meu m igual a um b,
E aí, ó, esses números aqui, quando o K ele tá variando aqui desde o 0 aqui até o N, esses caras vão variar sobre todas as soluções da soma aqui N menos B, né? Então, eu posso muito bem fazer aqui o meu A como sendo K menos M, por exemplo, tá certo? Então, K menos M aqui, isso aqui sendo A. E bem aqui, eu vou pegar o N menos K como sendo o meu certo C, ok? Ele vai ser o meu C aqui, então isso aqui vai ficar o quê? O somatório, tá ok? Desses, enfim, né? N fatorial sobre M fatorial, K menos M fatorial, N menos K fatorial. Aí, ó, nessa soma aqui, a gente vai ter o quê, né? Esse 1 aqui, ele some, então vai ficar menos 1 elevado a N menos K vezes o Y elevado a M, tá certo? Então, isso aqui vai ficar somando e tudo mais. Só que, primeira coisa que a gente pode observar, né? Esse menos 1 elevado a N menos K, eu posso enxergar como sendo menos 1 elevado a N vezes o menos 1 a menos K, que eu posso ver como menos 1 elevado a K, né? Então, eu posso botar essa expressão aqui, o menos 1 elevado a N para fora, né? Que é fixo. Aí, isso aqui vai ficar o seguinte, o somatório, tá certo? Enfim, né? Desses N... Esse carinha aqui eu vou substituir por essa expressão aqui, tá certo? Aí aqui, ó, vai ficar o quê? Isso é igual a isso, e aqui esse menos 1 elevado a K fica junto. Então, olha que interessante, cara. A gente obteve o menos 1 elevado a K, vezes K escolhe M, vezes o N escolhe K. E bem aqui, a gente tem justamente o Y elevado a M, né? Então, essa expressão, né, ela quase deu igual ao cara que está aqui, ó. A única diferença é que tem esse Y elevado a M, e o M ele ainda varia, e o K varia e tudo mais, né? Só que o que acontece? Esse 1 aqui, ó, ele vai se cancelar com esse menos 1 aqui dentro. Então, isso aqui vai acabar ficando exatamente Y elevado a N. E essa expressão aqui, você pode ver, tá certo? Como um polinômiozão, tá? Então, isso aqui vai acabar dando o quê? Que o meu Y elevado a N. Aí, ó, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a N, que multiplica. Aí, ó, se tu fixar o Y, né, o M, quer dizer, se tu fixar o M aqui, cada uma dessas sominhas aqui vai ser como se fosse uma soma de vários polinômiozinhos em M. Então, para cada Mzinho, eu tenho uma soma de expressão desse tipo aqui, né? Então, sei lá, eu posso começar aqui com Y elevado a N vezes... Aí aqui, ó, vai ficar o quê? O somatório de K escolhe N vezes N escolhe K, né? Com K maior do que igual a zero, né? Perceba que para cada K que eu escolho aqui, eu acabo meio que fechando a minha solução, né? Porque eu já escolhi o M, já escolhi o K, e aí para poder completar o N, isso determina de maneira única, né? Porque eu escolhi esse cara, escolhi esse, né? Então ele fica determinado, ok? Mas aí, ó, tu vai fazer o seguinte, tu vai, sei lá, ver que esse cara aqui fica um Y elevado a M, aí isso aqui vai ficar o quê? O somatório do K maior do que igual a zero, do K escolhe M, vezes N escolhe K, ok? E aí você vai somando esses diversos polinômios aqui, né? Então, o meu Y elevado a N, ele vai ser expresso como uma soma de vários polinômios aqui, né? Com YN menos 1 até o meu Y elevado a zero, ok? Só que o que é que acontece? Isso aqui é um monômio apenas, o Y elevado a N. Isso aqui vale para todo Y, tá certo? Então, para todo Y, a gente tem que essa expressão aí, ela é verdadeira. Então, se isso vale para todo Y, a gente pode usar a identidade polinomial, né? A gente pode igualar coeficiente a coeficiente. E aí, como eu estou pegando o M menor do que o N, aqui eu tenho um coeficiente Y elevado a M? Não, né? Aqui eu não tenho esse coeficiente, então significa que esse coeficiente ele é zero. Só que o coeficiente, por outro lado, ele vai ser igual a esse cara. Então significa que essa soma é igual a zero, e aí a gente tem esse resultado aí demonstrado. O miserável é um gênio! Aí pronto, né? Agora que eu já demonstrei isso aqui, como é que a gente pode fazer agora para poder terminar o nosso problema? Né? É só jogar valores particulares. Então, por exemplo, quando tu tem o M igual a zero, tu vai acabar tendo o quê? Que essa soma aqui, né, do K maior do que igual a zero, do menos 1 elevado a K, vezes K escolhe zero. Ah, professor, K escolhe zero é 1, mas você vai, acredite se quiser, não vale a pena substituir isso aqui agora, tá certo? Então, se eu pegar o M igual a 1, então o somatório aqui do K maior do que igual a zero, do menos 1 elevado a K vezes K, escolhe 1 vezes N, escolhe K, isso aqui vai ser zero, e se a gente pegar o M igual a 2,
né, que é quase o resultado que a gente quer provar ali, mas a gente tem como dar uma adaptadazinha, tá certo? E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos pegar aqui essas três equações e aí vamos notar que cada termo, né? Então, o termo geral do que eu quero provar lá do começo, tá certo? Eu quero obter o que? O k mais 1 ao quadrado vezes o n escolhe k, né? Para ficar n escolhe 0 menos 2 ao quadrado, n escolhe 1 mais 3 ao quadrado. E aí a gente tem que estudar quem é justamente esse rapazinho aqui, né? E o k mais 1, né, ao quadrado, isso aqui vai dar o quê, né? K mais 1 ao quadrado, isso aqui é k ao quadrado mais 2k mais 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara aqui como sendo k ao quadrado menos k sobre 2, certo? Aqui fica k2 menos k mais 3k mais 1. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que duas vezes k escolhe 2 mais 3 vezes o k escolhe 1 mais 1, ok? Então, o meu k mais 1 ao quadrado ele pode ser expresso dessa maneira. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão 3 e vou multiplicar por 2, por causa desse 2 aqui e do k escolhe 2 aqui. O 2 eu vou multiplicar por 3, por causa desse cara aqui, né, e do termo 1. E a 1 eu vou multiplicar por 1. Então, se eu fizer aqui duas vezes a expressão 3 mais 3 vezes a expressão 2 mais uma vez a expressão 1, eu vou acabar tendo que essa soma do k maior do que igual a 0, aí aqui, ó, esse menos 1 elevado a k e o n escolhe k, eu boto em evidência, né? Então fica menos 1 elevado a k, que multiplica duas vezes k escolhe 2, mais 3 k escolhe 1, mais k escolhe 0, ok? Vezes o n escolhe k, isso aqui vai ser o quê, né? Multiplicação de 0, soma 0, dá tudo 0, né? Então isso significa que a minha soma aqui, do menos 1 elevado a k vezes o k mais 1 ao quadrado vezes n escolhe k, né, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado vezes n escolhe 0, menos 2 ao quadrado vezes n escolhe 1, enfim, a soma do começo, tá certo? Então esse cara aqui é igual a 0, ó. E aí a gente fechou o problema, e não só fechou, como a gente também generaliza a fórmula aqui usando o polinômio de Leibniz, né? Aquele polinômio que o pessoal diz, isso aqui é inútil, você nunca vai usar isso e tal. Tá aí, cara, uma questão envolvendo binomial, na qual você precisa usar multinomial, né? Então essa questão eu achei simplesmente espetacular, certo? É uma questão difícil, tá certo? Eu levei um tempo pensando, assim, eu pensei, sei lá, 1h30 mais ou menos, assim, acabou tomando um pouquinho do meu tempo, né? Assim, mas eu não podia deixar de mostrar essa solução, essa ideia usando o polinômio de Leibniz, né? Talvez eu tenha feito um pouco rápido, porque o vídeo vai ficar longo demais, né? E já tá meio tarde aqui, eu tô gravando 11 horas da noite, né? Mas tá aí demonstrado, tá certo? Como é que a gente pode usar de maneira magistral a técnica aí do polinômio de Leibniz e a técnica, certo? De você ver o cara como polinômio, tá certo? Então, aqui a grande chave foi a gente fixar essa variável aqui. E aí a gente percebeu o seguinte, né, que esse rapazinho aqui ele só tem um termo, enquanto aqui a gente tem vários termos. Então, todos os outros termos que não são n vão zerar, né? É por isso que ele acaba impondo a condição do m ser maior do que m aqui, né? Por quê? Porque se o m fosse igual ao n, essa expressãozinha aqui, ela não daria zero, né? Por quê? Porque tem um coeficiente aqui. Então, essa condiçãozinha ela foi extremamente necessária, né? Então, tá aí uma solução muito massa assim com o polinômio de Leibniz, assim. Espero que vocês tenham gostado também. O vestibular de medicina aí mandou mais uma vez uma questão ultra massa, mandou benzão demais, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pois bem, amigo internauta, se você gostou de assistir esse vídeo, né, gostou das questões, das ideias malucas e tudo mais, cara, muito obrigado, certo? Muito obrigado aí por ter assistido, por ter deixado o like, se inscrito, né? Você é novo, assim, muito obrigado também por ter colocado as questões, né? São vocês que alimentam esse quadro pedido de inscrito, né? Esse quadro eu me dou inteiramente por vocês, né? Por isso, e eu acho que é por isso que esse quadro vocês gostam tanto, assim, né? E eu também gosto, né? Vou nem mentir, mas enfim, cara, muito obrigado mesmo, tá certo? Vou deixar aí minhas redes sociais aí na descrição. E é isso aí, tá certo? Então continue estudando, continue dando gás e continue trazendo dúvida aqui para eu poder ajudar você, beleza? Então, um forte abraço aí para todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!